Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonte do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática, né? Dando continuidade nos vídeos do Samba 4 nível 2, né? Vamos criar agora as máquinas virtuais que serão utilizadas nesse cenário inicial. Então, vamos lá, né? Primeiramente, aulaead.com.br, né? Então, vários cursos gratuitos para vocês e o Samba 4 nível 1 já está aqui, né? Vamos lá, primeira coisa, eu vou estar utilizando aí o VirtualBox para esses testes, né? Então, a dica, só acessar aqui www.virtualbox.org e já baixe a versão para o seu sistema operacional, né? No meu caso, eu utilizo o Linux, né? Então, quando você acessar a página, vai estar aqui no botãozinho Download VirtualBox da versão 5.1, né? Tanto para Microsoft, né, a arquitetura 64 bits, ou Linux aqui embaixo, né? Se você tiver Microsoft, é só clicar aqui que ele já vai fazer o download e não esqueça também de instalar também os pacotes de extensões do VirtualBox clicando aqui. Esse pacote funciona tanto para Windows, Linux ou Mac. Se você é Linux, você vai vir aqui e tem que tomar um cuidado, né? Principalmente, eu ainda estou com o meu Linux Mint na versão 17.3. Ele é baseado no Ubuntu 14.04. Então eu preciso pegar aqui, ó, essa versão aqui, ó, pessoal. Então essa daqui. Se você já tiver aí, por exemplo, já no Linux Mint 18, que é baseado no Ubuntu 16.04, você já vem nessa opçãozinha aqui de cima. A diferença de um e do outro é a compatibilidade aí de bibliotecas, né? Existe uma biblioteca mais nova que o VirtualBox utiliza aqui. Nessa versão usa uma biblioteca mais antiga, né? Mas funciona igual, né? Então, só baixar e fazer a sua instalação, né? Então, muito legal. Próximo detalhe, eu recomendo utilizar o editor de texto. Se você tiver em Microsoft, não recomendo utilizar o bloco de notas, o WordPad e muito menos o Microsoft Office, pessoal. Se você tiver em Microsoft, eu vou recomendar você acessar o site do Notepad++. Porque vai ter vários scripts que eu desenvolvi em Shell Script, né? Então o Notepad++ vai conseguir ler perfeitamente todos os scripts, né? Ele é open source, só marcar aqui em download e fazer a instalação para Microsoft. Se você é como eu, utiliza Linux, né? Você vai buscar uma solução chamada Notepad QQ, né? Para você poder estar instalando no seu Linux. Ele tem quase todas as funcionalidades que o Notepad++ tem para a Microsoft, né? Então ele vai conseguir aí funcionar melhor no seu Linux, né? Então recomendo o site dele, já existe passo a passo aqui como você fazer o download dele e como você fazer aqui, ó, o processo de instalação adicionando um repositório aí no seu Linux. Só digitar esses 3 comandinhos aí que ele já vai estar disponível para você poder estar trabalhando aí com os scripts que eu vou estar disponibilizando nesse curso, né? Muito legal aí. Então vamos lá, vou abrir o meu VirtualBox. Primeira coisa, vou vir aqui, ó, em ajuda sobre, para vocês estarem cientes que eu estou aqui na versão 5.1.0, né? O release é o 10.8711 que eu estou criando aqui todo esse meu ambiente. Então vamos lá. Basicamente eu vou criar 3 máquinas virtuais nesse início do curso, depois eu vou adicionar mais máquinas Microsoft. A mesma coisa que eu fiz lá no Samba 4 nível 1, né? Vou subir uma máquina XP, uma máquina Windows 7, onde que eu vou usar como administração de toda a minha rede. Vou subir uma máquina 8, 8.1 e 10 para a gente ver aí tudo sendo aplicado, principalmente nas políticas e ingressando essas máquinas no domínio. Então vamos lá, vou clicar em novo e a primeira máquina que eu vou estar criando, eu já vou trabalhar aqui com os nomes e as nomenclaturas de nome correto. Nesse curso eu vou estar disponibilizando esse artigo para vocês, né? Então vamos lá, vou chamar ela de PTI SPO01 FW01. Vou utilizar aqui como sendo o Linux. E eu vou pegar uma plataforma aqui, ó, de Linux 64 bits, porque essa máquina eu vou estar implementando e vou estar instalando o UTM Endia, né, que vai fazer minha função de firewall e de proxy. Mais informações, curso detalhado e completo sobre seguranças aí, firewall, proxy, squid e o próprio Endia, aí o cursinho do José de Assis no Aula EAD.
Vamos lá então, né? Vou dar um próximo. Como minha máquina física eu tenho 16 GB de RAM aqui, pessoal, eu vou colocar 1024 para ela aqui, né? Então vamos dar aqui próximo, criar do tipo VDI o disco, né? Dinamicamente alocado, e o tamanho desse disco aqui eu vou colocar 10 gigazinhos, já é mais do que suficiente para mim. Pronto. Máquina criada, eu vou vir em configurações e configurar algumas informações importantes, né? Abinha geral, avançado, não precisa mexer em nada nessa parte, descrição e criptografia também não. Sistemas, vamos lá, desabilita esse relógio UTC aqui, ó, e só deixa habilitado o I/O IPC. Processador, já deixa mais um núcleo, porque ele é 64 bits, e verifica se está habilitado o PAE-NX. Aceleração, vou deixar o padrão, habilitado o VTX e o AMDV, né? Então deixa habilitado. Monitor, vou habilitar aqui o 3D, pessoal, e vou subir a memória de vídeo, só para ele poder ter mais configurações de vídeo. Para esse servidor não vai ter importância nenhuma, né? Tela remota e captura de vídeo, não há necessidade. Armazenamento, vou deixar o padrão aqui. Eu só vou estar habilitando que tá vendo que minha controladora IDE nesse cenário vai usar cache do hospedeiro, né? Então não teria nenhum problema aqui, né? Vou vir em áudio, vou desabilitar o áudio porque esse servidor não precisa de áudio. Rede, agora que é importante. Eu vou trabalhar com um adaptador do modo NAT, né? Então ele vai natear a minha rede interna que eu tenho aqui na minha casa rodando, e ele vai fazer um NAT utilizando a própria tradução de endereços IPs do próprio Linux, né? Na parte avançada pode deixar o padrão que não tem problema. Mas no adaptador 2 eu vou estar habilitando ele e eu vou estar deixando do modo rede interna, né? Porque essa rede interna vai integrar com o meu Samba e meu desktop, né? E como é um Firewall, eu preciso de 2 adaptadores para poder estar implementando aqui o meu sistema. Vamos lá. Portas seriais não há necessidade, USB também não há necessidade, pastas compartilhadas também não, interface do usuário, eu aconselho só a exibir o topo aqui na tela e já está ok. Muito legal, máquina criada. Vamos lá, vamos criar mais 2 máquinas ainda. Próxima máquina vai ser o meu Samba propriamente dito, né? Então vamos lá. Vou chamar de PTI SPO01 DC01, que ele vai ser um controlador de domínio. O tipo vai ser do tipo Linux, mas agora um Ubuntu 64 bits. Próximo, memória vou deixar 1024, padrão. Próximo, criar novo disco, ok, do tipo VDI. Próximo, dinamicamente alocado. Próximo, eu vou deixar o padrão de 8 GB, não vou mudar, mas o nome aqui, ó, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, traço 01, né? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Recomendo selecionar aqui, ó, e já dar um Ctrl C para você copiar essa informação. E vou dar um criar. Pronto, vamos personalizar essa máquina agora. Configurações, geral. Não vou habilitar nada, tanto daqui no básico, avançado, descrição e criptografia, não precisa mexer nada. Sistema, desabilita o UTC novamente aqui embaixo, que dá uns probleminhas, deixa o I/O IPC. Processador, coloca mais um núcleo e habilita o PAE-NX, né? Porque a máquina também vai ser 64 bits. E verifica se a aceleração está tudo ok. Monitor, vou habilitar o 3D para habilitar aqui um pouquinho mais a memória de vídeo. Tela remota e captura de vídeo não há necessidade. Armazenamento eu vou pular. Áudio eu vou desabilitar, que esse servidor não precisa de áudio. Rede, já vou mudar para a rede interna, para ele conversar com a placa de rede lá do meu firewall, né? Porta serial não há necessidade, USB não há necessidade, pasta compartilhada também não, interface do usuário eu vou marcar aqui. Ok? Mas vamos voltar em armazenamento agora, né? Esse servidor vai utilizar uma controladora do tipo SATA. Então o que eu vou estar utilizando aqui, ó? Vou marcar essa opção de utilizar cache de I/O do hospedeiro, que da minha máquina física, e eu vou estar utilizando aqui, ó, os servidores aqui, ó, o meu disco, o primeiro disco de 8 GB. Meu notebook inteiro aqui, pessoal, ele também é SSD, né? Então vocês podem perceber que está bem rapidinho. Eu vou habilitar esses recursos de estado sólido e hot plug aqui, né? Como se ele fosse simular um disco hot swap, né? Só para simulação, não tem nenhum problema aí para aprendizado. Mas eu vou adicionar mais discos aqui, né? Então vou vir em controladora de disco aqui, ó, botãozinho direito, adicionar novo disco,
criar novo disco do tipo VDI, próximo, dinamicamente alocado, só que o nome dele aqui, ó, eu vou dar um Ctrl V, ó, e vou trocar para 2, que vai ser o quê? E a mesmo tamanho de 8 GB. Vou clicar em criar. Repare que eu vou ter 2 discos, vou habilitar o estado sólido do Hot Plug, e esses dois eu vou estar fazendo RAID 1, porque ele vai estar instalado o sistema operacional, né? Vamos adicionar mais discos aqui, né? Então vamos lá. Vou adicionar, criar novo disco, próximo, dinamicamente alocado. Vou mudar esse nome e vou colocar aqui arquivos, -01. Já vou selecionar aqui Ctrl C e o tamanho dele eu vou colocar aqui 10 GB, só para eu poder diferenciar o tamanho dos discos no momento da instalação. Vou dar um criar e pronto. Disco criado, vou estar marcando aqui e vamos adicionar mais outro disco. Vamos lá então. Criar, VDI, dinamicamente, vou mudar o nome aqui e vou colocar número 2. Também 10 GB aqui. Importante que os dois estejam o mesmo tamanho. Criar. E pronto, já tem o disco 1 e o disco 2. O que esses discos vão fazer? Vão estar em RAID 1 também e vai estar armazenado os arquivos da minha organização. Então todos os arquivos da empresa vão estar aqui e já vão ter redundância de disco. Vou criar mais outro disco, criar mais um disco, próximo, dinamicamente alocado, e vou dar o nome dele de backup. Vou aumentar um pouquinho aqui para 15 GB para eu poder diferenciar ele. E criar novamente. Então esse disco de backup ele vai fazer a função do backup daqui, ó, dos meus arquivos. Eu vou backupear para esse disco e também o backup do Samba para eu deixar uma cópia de segurança dele. Então perfeito, esse meu servidor vai trabalhar basicamente com 5 discos, sendo 2 em RAID 1 para o sistema operacional, 2 para o RAID dos arquivos, também em RAID 1, e um sem RAID aqui. Eu também poderia fazer RAID, mas não há necessidade. Vamos imaginar que ele seja um HD externo, por exemplo, né? Vou clicar em OK e vou criar mais uma máquina. Nesse cenário, vou chamar de PTI SPO01 DT001, né? Que já vai ser um desktop. Vai ser do tipo Linux e do tipo Ubuntu, né? Porque querendo ou não querendo, Ubuntu 64, o Linux Mint 18 é baseado no Ubuntu, né? Então vou dar próximo. Memória, vou aumentar um pouquinho aqui porque eu tenho bastante espaço, né? Eu tenho memória RAM bastante na minha máquina física, né? Como tem ambiente gráfico, eu vou dar 2048 aqui, né? Então, próximo, criar do tipo VDI, dinamicamente, só que o tamanho do disco aqui, pessoal, eu vou colocar 25 GB. O Linux Mint ele precisa de no mínimo 10 GB para poder instalar ele completo. Então eu vou colocar 25 GB aqui. Criar e OK. Vamos lá personalizar também ele, né? Vou selecionar avançado agora aqui no Linux Mint. O que vocês habilitam aqui, ó, no geral avançado e área de transferência bidirecional. Por quê? Para eu poder copiar arquivos da minha máquina hospedeiro para a máquina virtual. Então ele habilita já esse recurso para mim. Descrição e criptografia não há necessidade. Sistema, desabilita isso daqui também, porque dá problema. Processador, habilita mais um núcleo e o PAE NX. Aceleração, deixa o padrão. Monitor, também habilita o 3D e aumenta a memória de vídeo aí também. Tela remota e captura de vídeo não há necessidade. Armazenamento, já tenho o meu disco, vou usar aqui ó, o I/O de cache e eu vou habilitar também drivers, não vou habilitar esse hot plug, só do tipo sólido aqui, né? Também não há necessidade de você habilitar esses recursos aí, pessoal. Só estou habilitando porque minha máquina é um i7 com 16 de RAM e com SSD aí. Áudio eu vou deixar habilitado porque é ambiente gráfico. E rede, vou mudar a rede aqui para a rede interna, né, pessoal? Então vai ser do tipo interna também para conversar com a placa de rede do Firewall e conversar com o meu servidor de controlador de domínio que vai ser o Samba. Portas seriais USB, pasta compartilhada, interface do usuário, só vou marcar aqui e pronto. E clicar em OK. Pronto, pessoal. Essas são as máquinas virtuais que a gente vai estar utilizando aqui no começo do curso. Depois eu vou criar mais máquinas virtuais com Microsoft para a gente poder fazer todos os testes necessários.
E, novamente, pessoal, não esqueça de curtir minha fanpage aí no Facebook, Procedimentos em TI, Bora para a Prática. O meu canal no YouTube, Bora para a Prática. Também não esqueça de curtir a fanpage do Aula EAD aí no Facebook e fazer os cursos gratuitos lá no próprio aulaead.com, né? E nunca esqueça do meu lema, pessoal. Bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.